Já se ouve o que Deus está fazendo em nosso meio? Eu não sei como que vocês estão hoje não, eu ainda estou meio abobalhado, sabe? Para você que entra aqui pela primeira vez, você está entrando e tendo a oportunidade de congregar como Verbo da Vida pela última vez nesse local. Amém? Esse é o nosso último encontro como igreja nesse espaço. E que alegria poder dizer, e na verdade pensar em tudo aquilo que nós vivemos ao longo desses anos. Amém? Mas a gente não vai falar sobre isso ainda não. Eu quero começar, querido, a minha fala, talvez honrando as pessoas que abraçaram a visão, que abraçam aquilo que a gente coloca como desafio. Se você é alguém um pouco engajado no que a igreja tem feito, você tem visto que a gente não é muito de ficar descansando não. Bem, a gente está reformando e a gente tem data de reforma marcada, mas a gente coloca um bazarzinho no meio. E quando eu falo bazarzinho, eu estou falando de um mega bazar, porque é o que a igreja faz. Amém? A nossa igreja ela faz mega bazar desde o primeiro prédio. E sempre de acordo com a demanda do que o nosso espaço pode oferecer. Amém? Mas para você entender, no segundo prédio aquilo nos marcou demais, porque no segundo prédio, eu ainda tenho esse vídeo, qualquer hora eu publico ele, mas no segundo prédio nós tínhamos pessoas que ficavam do lado de fora, no portão, perguntando, que horas vai abrir, que horas vai abrir? E quando a gente abriu aquela porta, o povo passou correndo para poder cada um agarrar ali as suas coisas, e dessa vez não foi diferente não. Amém? As pessoas estavam do lado de fora esperando, e quando deu o horário, a gente abriu, o povo entrou correndo, entrou lá, e muita coisa foi vendida. E eu estava conversando com a minha esposa, assim, quando a gente fala de bazar e do que foi vendido, talvez você pense, né, poxa, as pessoas trazem a doação, eles colocam lá e vendem. Tem um pouco mais de trabalho além disso. Então eu quero agradecer todas as pessoas que ofertaram, que doaram seus bens, aquilo que você tinha como útil mesmo para você. Agradecer cada pessoa, né, porque as triagens de cada roupa que vem, a separação de cada roupa, né, a gente teve um número bem melhor de, como que eu posso dizer, de surpresas nesse bazar, né. Antes vinham algumas coisas que a gente dizia, meu Jesus amado, e dessa vez a gente disse menos. Amém? Tiveram de fato algumas coisas que a gente não conseguiu comercializar, justamente por conta do cheiro, do jeito que foi nos entregue, mas a grande maioria, se não, quase tudo, né? A gente pôde comercializar, e eu quero agradecer mesmo a cada um de vocês, né? E é maravilhoso porque a gente doa, a gente compra, e se bobear, a gente está comprando o que a gente mesmo doou. É um jeitão nosso de ser igreja. Amém? Mas, queridos, teve empresa entregando coisas lá no novo prédio, que a gente nem sabe quem ofertou. Então, foi maravilhoso pensar mesmo que pessoas que nem são membros da nossa igreja participaram daquilo que nós estamos fazendo. Amém? Então, eu quero mesmo honrar a vida de cada um de vocês que vestem essa camisa. Não acabou, foi a 6ª edição do nosso Mega Bazar, e ontem, como eu disse pela manhã, ontem a gente teve uma certa concorrência, né? Nós tivemos uma loja de roupas que inaugurou ontem, com preços baixos, nós tivemos algumas outras igrejas que fizeram bazar também, e é o que eu costumo dizer, nós não somos o dono da ideia do bazar, mas uma vez que a gente está nessa estrada há tanto tempo, é bom saber que de alguma forma a gente influenciou algumas igrejas. Amém? Então, bom que eles possam também correr e percorrer dessa forma, e assim como nós somos abençoados, que eles possam também. Amém? Amém. Vocês querem saber quanto arrecadou? Sim. Que rufa, não tem tambor. Queridos, 55.497,50. Aleluia! Amém? 55.497,50. Esse foi o valor arrecadado na nossa 6ª edição do Mega Bazar. E aí, se você ouviu pela manhã, você viu que tinha R$235 menos do que isso.
Mas parte das bijuterias que estavam no bazar vieram para o Verbo Shop e venderam aí hoje de manhã. Então já está computando, amém? E queridos, aqui eu não estou computando os docinhos que estão sendo vendidos aqui depois do culto, nem nada do tipo. Eu estou falando do que foi o bazar mesmo. Então, glória a Deus pela sua vida, que de alguma forma está podendo participar daquilo que nós estamos fazendo. Mas não é maravilhoso pensar que talvez você doou uma roupa e talvez você comprou uma única roupa, mas quando a gente se une para aquilo que é um propósito, como levanta recursos? Amém? Então eu quero que você pense, tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, se nós como igreja local abraçarmos a visão, fica fácil para todo mundo, fica um alívio para todo mundo, e todo mundo pode desfrutar daquilo que nós vamos viver. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então muito obrigado a cada um de vocês que se envolveram. Logo mais tem a 7ª edição, sobraram muitas coisas lá, algumas delas a gente vai anunciar na rede social, porque são coisas, né, de um valor um pouco mais alto, mas eu quero que você fique ligado mesmo, tudo que a sua igreja faz é para você estar junto, celebrar, pegar junto mesmo, divulgar e por aí vai, amém? Glória a Deus. Eu sei que você está desejoso, e fica até estranho quando eu, sendo o pastor, não peço para você abraçar, mas hoje não tem como, a gente está com um número avantajado de pessoas, e quando o corredor fica dessa forma, a locomoção fica um pouco diferente. Eu confesso que eu gosto desse estilo de cadeiras, porque talvez evita você de levantar e ir no banheiro. A hora que você pensa, eu vou ter que passar por todo mundo, rola um certo constrangimento. Não? Se não rolava, vai rolar agora, porque eu dei essa ideia. Amém? Queridos, hoje é uma noite de festa. E aí você pode pensar, pastor, é uma noite de festa porque nós estamos mudando de prédio. Sim, estamos muito felizes por isso. Mas queridos, eu estava conversando com o pessoal ali atrás. Eu não sei se você se deu conta, nós estamos encerrando os nossos encontros nesse lugar com o batismo nas águas. E aí eu quero que fique muito claro para você, eu quis terminar desse jeito, para que você entenda, nunca se trata do espaço em que nós estamos, nunca se trata daquilo que nós temos dentro da nossa igreja, sempre foi pelas vidas. A nossa maior alegria em ser igreja é por você. Amém? Então eu quero que você entenda mesmo, e a gente vai celebrar a saída desse lugar, celebrando o que o céu celebra. Olha que coisa, já pensou? O céu faz festa e você cola na festa do céu? Não tem festa melhor não, meu amigo. Você pode querer promover a sua festa, não se iguala a dançar com os anjos, a celebrar com os anjos. E a Bíblia diz que o céu faz festa quando o pecador se arrepende. Amém? Então de verdade hoje nós vamos evidenciar o nascimento, o novo nascimento dessas pessoas que decidiram mesmo, tornar público a decisão delas. Mas você está aqui talvez convidado por algum deles, ou não. Mas eu quero que você entenda, Deus deseja dar a oportunidade a você também essa noite. Amém? Talvez não vai dar para batizar, mas talvez você gritando mesmo ao mundo, e evidenciando que decide entregar sua vida a Ele. Amém? Queridos, nós não vamos ter nenhuma novidade, e de fato não existe nada novo na Bíblia. Amém? E aí quando você diz não existe nada novo na Bíblia, pode ser que você fazendo rema discorde do que eu vou te falar, mas não é porque é novo na Bíblia, é novo para o seu conhecimento, porque você não sabia. Amém? Mas está na Bíblia o tempo todo. E eu quero que você abra por favor em João capítulo 4. João capítulo 4. Nós já falamos algumas vezes sobre esse texto, e eu confesso que eu sempre me pego meditando sobre ele. Nós iremos ler João 4, a partir do verso de número 1, diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais do que os discípulos de João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu de Judá e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José.
Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, eu gosto desses detalhes, queridos, porque mostra, Jesus dormiu no barco quando os discípulos se apavoraram. Aqui a Bíblia diz que Jesus parou ali porque estava cansado. Jesus veio como homem, e como homem ele se cansou. Amém. Ok. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água em que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês o adorarão, não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui. Querido, esse texto é muito conhecido, e como eu disse, não é a primeira vez que nós estamos falando sobre ele, mas eu não quero que de forma alguma você tranque o seu coração, ou feche o seu coração, para entender o que Deus pode ministrar sobre você essa noite. Amém? Você pode conhecer essa passagem de trás para frente, de frente para trás, mas permaneça com o teu coração, entendendo que Deus pode te ensinar hoje, algo, essa noite. Amém? Então aqui trata-se de uma conversa, de um diálogo de Jesus. Eu acho interessante algumas observações que a palavra deixa, porque a Bíblia diz que Jesus precisava passar por Samaria. Existia um desejo no coração de Jesus de alcançar aquele povo, e ele entendia a importância que aquele povo fosse alcançado. E se fala, querido, sobre os judeus com os samaritanos, a própria Bíblia deixou claro que os judeus não se davam com os samaritanos, existia ali uma rixa, porque o judeu entendia que ele era uma raça pura, ele era puro, mas os samaritanos eles eram misturados. Misturou. Eu estava hoje pela manhã conversando com uma pessoa e ela me falava que ela era de uma cultura, de uma religião, e quando ela se casou com alguém que não era da mesma cultura, da mesma religião, ela foi deserdada. Então ela já não era mais daquele povo. E existe isso nas culturas, e foi exatamente o que estava acontecendo aqui. Os samaritanos, eles não se davam com os judeus porque existia essa rivalidade mesmo com relação a maneira de se adorar, a maneira de se portar, ou até mesmo a mistura da raça. Mas é interessante porque Jesus, ele quebra um protocolo, ele quebra um paradigma, mas ele não deixa de falar algumas coisas acerca do que ele cria. Você está comigo? Não é interessante Jesus encontrar com essa mulher, e a Bíblia deixa claro que os judeus não se davam com os samaritanos, então ela estranha que ele, sendo judeu, conversa com ela, mas quando é para falar de adoração, ele diz: vocês samaritanos não sabem adorar. Queridos, quando você está falando de uma rixa entre as pessoas, entre culturas, falar para o outro que ele não sabe o que ele está fazendo, não mostra que é uma rixa de novo? Jesus, eu tinha baixado a minha guarda, mas agora você vem com essa? Você está aqui?
Você consegue entender como, quando você é cheio de amor, a verdade ela pode ser dita e não machucar? Quando você é banhado por essa unção, você pode de fato falar coisas que está ali para libertar e não para ofender? Jesus foi a evidência do que alguém cheio do Espírito pode fazer e ser na vida de alguém. Amém. Então, queridos, a Bíblia deixa claro, aquela mulher vai buscar água meio-dia. Ninguém busca água meio-dia. Meio-dia é o pior horário. Se você for para o norte, o nordeste, pessoas que pegam água, ou para alguém do interior mesmo, que busca água no riacho, no rio, no poço, sabe-se que não vai para o campo meio-dia. Meio-dia é sol na cabeça, ninguém faz isso. Mas aquela mulher foi meio-dia, e ela não foi porque ela não sabia o horário de ir. Ela foi meio-dia porque é a hora que ninguém ia. Então, quando ninguém vai, eu vou, porque eu não quero. Eu sou desprezada pela sociedade. Eu sou julgada pela sociedade. Eu fui rotulada pela sociedade. A sociedade provavelmente olhava para aquela mulher e tinha um olhar de preconceito para com ela. Por isso aquela mulher ia meio-dia buscar água. Só que Jesus estava lá, cansado da viagem. Amém? Então aquela mulher tem um encontro com Jesus. Eu estou narrando para você o que o texto disse. Mas aquela mulher teve um encontro com Jesus, e Jesus começa do jeito que deve começar. Ele diz: você pode pegar um pouco de água para mim? Aquela mulher acha estranho, o judeu pedindo água para ela, mas no meio da conversa Jesus começa a mudar o tom da conversa. E eles começam a falar sobre água, e Jesus começa a falar sobre água viva. Aquela mulher pensa que a água viva estava dentro do poço, que ela mesma pegava água. Não foi isso que ela disse? Ela disse: você não tem com que pegar água, como que você vai pegar água viva? Será que ela pensava que a água viva estava num nível um pouco abaixo do que ela pegava? Será que ela pensava que a água viva era uma água diferente que ela pegaria, que Jesus pegaria, sendo que ela estava pegando água ali naquele mesmo lugar? Então, queridos, a conversa ela começou a ficar sem sentido por um instante. E ela estava achando que era natural, mas Jesus estava apresentando para ela algo totalmente espiritual. E Jesus conversando com aquela mulher, ele diz: se você soubesse quem te pede água, quem pediria água era você. E aí começa a ficar um papo de doido. Porque você acabou de me pedir água, não tem nada para pegar, mas diz que tem água viva, e eu digo para você que sem ter o que pegar, como que você pega a água viva, e agora você mudou o polo. Se você soubesse quem sou eu, pediria para mim, mas você não tem nem com o que pegar. Você imagina a confusão que não estava acontecendo ali. Mas aí, dentro dessa confusão, a manifestação dos dons, queridos, ela começa a operar, e Jesus diz: cadê seu marido? Já levou para um outro lado, já não era mais sobre água, estava levando para um outro lado, diz: cadê seu marido? Ela diz: eu não tenho. E ela diz: você está dizendo a verdade, porque você já teve 5, e esse de agora não é seu marido. E esse era o motivo pelo qual aquela mulher não ia para o poço. Eu não sei, queridos, talvez você seja jovem demais, mas eu li em alguns livros, e eu me lembro da época, em que as pessoas não se divorciavam, não existia a palavra divórcio. O que existia lá atrás era o desquite. A pessoa era desquitada. Você está aqui? E não era algo comum. Se você vive há algum tempo, você vai se lembrar que mulheres que eram desquitadas, elas eram julgadas. Elas mesmas entendiam que de alguma forma a sociedade olhava para elas de maneira diferente. Você está aqui? Então, se a gente está falando de alguns anos atrás, onde o desquite não era algo claro ou aceitável facilmente pela sociedade, o que dirá desse tempo? Você acha mesmo que as pessoas se relacionavam aqui para não ter compromisso? E quem se relacionava sem compromisso, querido, aí trata-se daquilo que brincam dizendo ser a profissão mais antiga. É alguém que decidiu viver dessa forma como um estilo de vida. Então aquela mulher, ela tinha esse estigma por parte da sociedade. Ela tinha vários e vários relacionamentos. Ela teve esse histórico na vida dela. Mas então Jesus, conversando com ela, entende que ela é verdadeira no que está contando para Jesus. E aí começa a mudar, porque eles começam a falar de adoração.
Quando ela reconhece que Jesus era profeta, ela começa a falar sobre adoração. E é nesse momento que Jesus diz para ela: vocês não sabem adorar. Os judeus, vem dos judeus a verdadeira adoração. E queridos, imagina, foi o que eu acabei de dizer, se aquela mulher estava desarmada porque ela acabou de dizer que Jesus era profeta, ela não teve nem tempo de se armar novamente. Ela entendeu que dele estava vindo algo que poderia mudar a vida dela. E aí eu fico pensando, será que uma mulher como ela, falando do texto, uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e estava agora no seu 6º marido, será que ela, conversando com um outro homem, não poderia pensar que ele também estava dando em cima dela? Está comigo? Então, aquela mulher, ela pode ter começado a conversa dela com Jesus, tendo os mais diferentes pensamentos. Mas Jesus, guiado pelo Espírito, estava ali com uma finalidade: fazer com que aquela mulher fosse tocada, de uma vez por todas, por quem pode saciar a sede. Então toda aquela conversa sobre água viva, marido, verdade, adoração, era Jesus querendo alcançar aquela mulher e fazer dela alguém totalmente diferente. Deixa eu continuar o texto para você. O texto continua dizendo: disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. 25. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu é que estou falando com você. Naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhes trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eita, Jesus querendo ensinar e mostrar para o que ele veio, tanto a mulher como os discípulos achando que se tratava de comida, de água e de maridos. Jesus dizendo: eu não vou comer, e eles disseram: será que alguém trouxe comida para eles? Eles tinham saído para buscar comida. Como assim a gente sai para buscar comida e quando a gente volta, o que a gente encontra é um mestre conversando com uma mulher samaritana? Uau! Quantas estátuas, né? Quantas coisinhas quebradas, quantas religiosidade quebrada. Mas, queridos, algumas coisas me chamam muita atenção, porque Jesus estava dizendo para aquela mulher que ele poderia dar a ela a saciedade do que ela buscava. Ele começou a conversa, começou dizendo sobre água. Eu não sei, queridos, mas você não vive sem água. Alguns tomam pouca água e isso prejudica a sua vida. Vocês estão aqui? Então, quando Jesus fala que Ele é a fonte da água viva, Ele não está falando de uma coisa que talvez você precise ou não. Ele está falando de uma coisa que é vital a você. Ele está falando: eu sou a fonte de água, eu sou a saciedade da humanidade. Agora para pensar comigo, uma mulher que vai a meio-dia buscar água, porque ela não queria ser vista por ninguém, ela tem uma conversa com um homem, ela tem um encontro com Jesus, ela ouve coisas da parte de Jesus, e essa mesma mulher volta correndo para o povo dela, volta correndo para a sociedade, e começa a gritar: eu encontrei um homem que me disse tudo sobre mim. Será que não tinha um vizinho que podia dizer sobre ela? Vamos voltar aqui, lembra que ela é uma mulher que vai a meio-dia? Será que as pessoas não sabiam quem era ela?
Então não se tratava de dizer quem ela era ou o que ela tinha feito, se tratava daquilo que estava atingindo a vida dela por dentro, aquilo que estava transformando dentro dela. E aí, queridos, eu penso a respeito de algumas coisas, porque talvez você esteja nesse culto, e você está dizendo: pastor, você está pregando isso de novo, pastor, de novo você está falando sobre Jesus ser a saciedade. De novo, e eu te pergunto, por que você ainda tem sede? Por que você ainda tem sede? Por que você ainda está querendo saciar a tua sede com as coisas que o mundo está te oferecendo, quando a saciedade da minha e da sua vida é Jesus Cristo? Por que quando você não compra, não obtém, não possui, você é triste? Por que quando você não tem condições de ter aquilo que almejou, você se entristece? Por quê? Se a tua saciedade de alegria é Ele, se foi Ele que te fez ser saciado e pleno. Nós estamos falando de uma mulher que o problema dela, a vergonha dela, o constrangimento dela era relacionamento com homens. Ela encontrou um homem que mudou a vida dela. Ela encontrou um homem que mudou a perspectiva dela, que já fez, queridos, preste atenção, e esse deve ser o meu e o seu encontro com Jesus. Nós estamos falando de uma mulher envergonhada, que se escondia, que era rotulada, mas que encontrou Jesus, e toda a vergonha caiu por terra, todo o medo caiu por terra. Ela entra gritando: eu encontrei Ele. Aí eu fico me perguntando, nós somos filhos de Deus, cristãos, que ainda estamos com sede. E se você disser para mim: pastor, eu fui saciado nele, por que não teve a mesma atitude da mulher, gritando a todos que encontrou alguém que saciou tua sede? Então a gente está, de alguma forma, errado nessa história. Se eu trago para os nossos dias, por que a gente troca de carro e fala para todos do nosso convívio sobre os benefícios do carro, como o carro é bom, como a casa é boa, como as coisas são boas, mas você não fala daquele que saciou a tua sede? Como que nós estamos falando daquilo que estamos vivendo enquanto estamos vivendo, e não estamos falando de quem nos saciou? Quão distante ficou para nós, se tornou uma história longínqua, de uma mulher samaritana. Pastor, isso é lá não, é conosco. Porque talvez quando você entrou nesse lugar, você era alguém que tinha compulsão por compra, que era viciado em pornografia, que adulterava, que roubava, que mentia, que fofocava. E esse era o teu anseio, essa era a tua sede, esse era o teu pecado. Mas se você encontra Jesus, e Jesus é capaz de mudar isso. E por que agora que você foi mudado, você não é alguém que está ajudando outros que estão enganados nesse mesmo modo? Pastor, que coisa linda, história linda, né? Queridos, Jesus trouxe a maior revelação sobre adoração da Bíblia. Ele trouxe para uma mulher que os judeus nem se davam. Jesus faz para essa mulher, dizendo: deixa eu te dar um conselho, deixa eu te ensinar uma coisa. Daqui a pouquinho, a adoração já não vai ser mais no monte de Jacó, já não vai ser mais em Jerusalém, mas daqui a pouquinho, os adoradores, eles deverão adorar em espírito e em verdade, e eles poderão adorar onde quer que eles estejam. Jesus fez essa revelação para uma mulher samaritana, que não estava casada no civil bonitinho, não. Ela tinha um histórico de uma mulher que não era bem vista pela sociedade. Aí você quer dizer para mim que Jesus só usa quem é certinho? Que Jesus não acredita em quem tem um passado que a sociedade diz: Eu falo o tempo todo, o Evangelho não é sobre um dedo apontado, é sobre Jesus Cristo com uma mão estendida, para tirar você de onde você está. Então, queridos, preste atenção, porque nós crescemos em um sistema, onde estão o tempo todo nos dizendo que comprar faz bem. Então você compra um celular, e daqui a pouco lança você tem que trocar o celular. Você tem um carro, você quer trocar o carro. Você tem a casa, você quer trocar a casa. Você tem o helicóptero, troca o helicóptero, a lancha, o jet ski.
E aí você fica refém. Se você chega numa roda que todo mundo tem o último celular e você não tem, você talvez... Quem foi que te tornou refém do que o sistema está te empurrando? Quem foi? Você depois de livre quer se tornar preso? Como que você, querido, sendo cristão, amado pelo Senhor, comprado por Ele, hoje é alguém que depende de like, que depende de palavras de afirmação? Não, pastor, é que eu descobri esse é meu temperamento. Eu descobri, pastor, que a minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Então, querido, a palavra de afirmação que você precisa, Jesus já deu. Ele te ama, você é querido, é mais que vencedor, você não depende de ninguém não. Ai, porque não trouxeram para mim palavras de afirmação. Jesus está o tempo todo dizendo para você. Mas porque você não está consciente de que Ele te saciou, você fica mendigando o amor das pessoas. Ei! Quem tinha que te amar, te amou! O próprio amor te amou! O próprio amor te amou! Então já não é mais para o Filho de Deus ter sede. Pastor, eu não estou entendendo essa coisa da sede, tá? A sede é tudo aquilo que você quer saciar nesse mundo. Tem gente, filho de Deus, que se não viaja já ficou triste, se não compra ficou triste, se não troca de carro ficou triste. Cadê? Por quê? Quem é a tua alegria? Falei hoje pela manhã a respeito disso, queridos. A Bíblia diz que Jesus diz para os discípulos, vão. É uma grande comitiva, saiu. E daqui a pouco eles voltam, felizes, felizes. O que aconteceu? Parafraseando, eles disseram para Jesus, Jesus, nós estamos orando e os demônios estão sendo expulsos. E eles estavam muito felizes, mas Jesus vem e corta o barato deles. Diz, deixa eu falar uma coisa para vocês, não fica feliz não. Os diabos, os demônios vão se sujeitar mesmo, mas não fica muito feliz não, se alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então preste atenção, eles tinham feito algo em nome de Jesus, algo que Jesus disse, vocês são capazes de fazer, eles vão e fazem, voltam felizes. Jesus dá uma vacina e diz, ei, a alegria de vocês não está em desempenhar aquilo que eu pedi, a alegria de vocês é anterior a isso, é porque vocês foram salvos. E aí quando você pega o profeta Abacuque, ele está dizendo, ainda que a videira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja no gado, e ele dá um cenário de caos, ele termina dizendo, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, filho de Deus, a tua alegria não é porque você compra, não é porque você constituiu a família, não é porque você tem a empresa, a tua alegria é porque você tem Jesus. A tua alegria é porque o teu nome foi escrito no livro da vida. E o texto continua dizendo, queridos, deixa eu ler para você. Olha o que a Bíblia diz. Em João 7,38 diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Em João 4, ele fala a respeito de água viva. Em João 7, ele diz, quem crê em mim, e ele está falando dos filhos de Deus, aqueles que foram saciados de toda a sede que o mundo tem nos dado. Querido, todo ser humano nasce com essa sede. Todo ser humano nasce com essa sede. Pastor, você está condenando comprar? Não. Você está condenando trocar? Não. Mas assim, queridos, é angustiante ver um filho de Deus angustiado porque não conseguiu. Mulheres e homens que estão solteiros, e a tristeza deles é porque eles estão solteiros. Quem foi que disse que a tua alegria está porque você vai casar? Os solteiros não deram amém não. Pastor, aqui eu estou mais nesse negócio de... Querido, de verdade, desde que você cresce, o mundo vai pôr sobre você uma pressão.
Então, se você não é alguém bem resolvido em Cristo Jesus, você começa a crescer e as pessoas dizem, vai fazer o quê? Vai trabalhar em quê? Vai fazer faculdade aonde? Está namorando? Está namorando? Não está namorando? Arruma uma namorada, tem que namorar. Já comprou um carro? E a faculdade, termina quando? E aí começou a namorar, vai casar quando? Quando que casa? Quando que casa? Porque não pode namorar muito, hein? Tem que casar, quando que casa? Casou, e quando o filho? E o filho vem quando? Quando que vem? E quando que entra no ministério? Vai comprar uma casa quando? Quando que troca de carro? Querido, é o tempo todo. É o tempo todo. Eu vejo pelas nossas crianças. Antigamente você assistia a TV e tinha propaganda no meio dos programas. Mas você tinha que esperar o meio do programa para ver. Hoje em dia, nessa de rolar feed, querido, tem um site lá que faz um sorteio, eu me vi esses dias com um massageador, que eu ganhei. Preciso de um massageador? Nem preciso, mas estava lá e... Mas o que eu quero dizer para você, hoje as distrações, e de alguma forma o sistema vai dizer para mim que você precisa, que você não, você seria mais feliz se você tivesse. Eu sou de uma época onde dizia assim, vamos falar de coisa boa? Quem é mais novo nem sabe disso, mas logo depois em seguida ele dizia, vamos falar de TechPix. Meu amigo, o TechPix era revolucionário na época. E eu lembro quem comprou a primeira TechPix. Queridos, se você ainda tem sede, mesmo tendo entregue a sua vida a Jesus, você precisa conhecer quem Ele é. Quando Jesus foi falar de quem Ele era, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa, querido. Em João 1:1, a Bíblia diz que Jesus era o verbo, a palavra, e Ele fez carne e habitou entre nós. Em João 6:35 e 48 diz que Ele é o pão da vida. Em João 8:12 diz que Ele é a luz do mundo. Em João 10:9 Ele é a porta. Em João 10:14 o bom pastor. Em João 11:25 e 26 Ele é a ressurreição e a vida. Em João 11:6 Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 15:5 Ele é a videira verdadeira. Em João 8:58 Ele afirma, antes de Abraão nascer, eu sou. Em João 14:27 Ele deixou a nós a sua paz. Em João 16:22, a alegria que Ele nos deu, ninguém pode tirar. Não é maravilhoso pensar? Jesus está com seus discípulos, e Ele traz um discurso que foi duro para as pessoas. As pessoas começam a sair da presença de Jesus, então Jesus vira para os discípulos, e Ele diz, vocês não vão também? Olha como Ele era alguém inseguro. Olha como Jesus precisava de pessoas seguindo Ele. Ele vira para os discípulos e diz, vocês vão também? Pedro vira para Jesus e diz, eu vou para onde? Para onde que eu vou? Se eu entendi que só Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro tinha entendido na caminhada dele com Jesus, eu vou fazer o que em outro lugar? O que eu vou fazer longe de quem tem transformado a minha vida? Agora eu e você todos os dias temos que acordar com essa consciência. Porque, querido, de verdade, vai ter sempre um demônio. Vai ter sempre um demônio, um diabo, ou alguém usado por ele, dizendo, eu tenho água, você não quer matar a sua sede? Olha, eu tenho água aqui, você não quer beber água? Está comigo? Nossa, olha que água geladinha que eu tenho aqui, será que você não está com sede? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando de alguém no farol vendendo água, não. Eu estou falando de você talvez estar num momento emocionado demais, onde você sofreu alguma pressão, onde você passou por alguma coisa, e o diabo vai chegar para você, ei, no meio dessa pressão, não seria bom você matar sua sede assim? Se você não entender que em Jesus existe essa plenitude do que você precisa, nele existe a força, nele existe a alegria, nele existe a paz.
Queridos, é para estar tão saciado, porque agora a nossa consciência já não é mais de alguém que tem sede, é de alguém que Deus pode contar contigo, porque do teu interior fluem rios de águas vivas. Você entende? Mudou a posição. Já não é mais alguém que diz eu tenho sede, é Jesus dizendo: ei, eu conto com você, o seu vizinho tem sede, mostre para ele que você tem daquilo que pode saciar a sede dele. Eu conversava com uma pessoa esses dias aqui na igreja, e eu achei muito legal, porque ele veio falar para mim: pastor, eu estava conversando com o meu vizinho, ele mora no condomínio, e então ele estava falando para o vizinho, porque o vizinho chegou para ele e disse: olha como Deus é bom, olha onde a gente mora, olha os carros que a gente tem, olha as coisas que a gente está conquistando, olha como a gente está indo bem, está ficando bem sucedido. E ele falou: pastor, aquilo começou a me incomodar, e eu comecei a dizer para ele: rapaz, mas não é assim que a gente define que Deus é bom. Deus não é bom porque eu estou comprando coisa, porque eu estou morando bem. Deus não é bom só por isso não, Deus é bom porque Ele é bom. Ele é bom na baixa, Ele é bom na alta, Ele é bom porque é o que Ele é. Mas se eu não entender isso, eu vou entender que Deus está comigo quando eu estou trocando de carro, porque quando o carro furou o pneu, eu vou falar: Deus não é tão bom assim. Lembre-se, vai ter sempre um satanazinho, com a garrafa de água dizendo: rapaz, você não está com sede não? Você já comeu muito bem, a ponto de estar cheio, assim, satisfeito, e alguém vem te oferecer alguma coisa? O que você faz? Se você é esganado, você aceita. Mas vamos falar de uma pessoa normal. Não, o que eu estou querendo dizer é que se você está saciado, quando alguém vem te oferecer alguma coisa, você vai dizer: não, obrigado, eu já estou satisfeito. E é exatamente isso, essa é a minha e a sua postura, porque se nós estamos satisfeitos no Senhor, tudo que o mundo, o diabo, vier nos oferecer, a gente não vai aceitar, porque a nossa saciedade é Ele. Eu estou bem, valeu, não quero, obrigado. Agora esse é um trabalhar, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Você não, queridos, faz algum tempo que eu tenho perguntado para o Senhor: aonde estão aqueles que, assim como a mulher samaritana, que assim como o apóstolo Paulo, têm um encontro contigo e mudam radicalmente as suas vidas? Por que nos dias de hoje a gente tem convertido, e tem sido uma coisa tão mais morosa a nossa transformação? Não estou falando mal de ninguém não, só estou refletindo, estou deixando vocês pensarem com o que eu pensei. Será que não é porque os cristãos que nós estamos conhecendo hoje, eles são cristãos que estão levando essa vida cristã de uma forma bem mais leve? E eu não estou falando para a gente ser um religioso, mas talvez coisas que eram para você ter deixado já, você não deixou. E porque você não deixou, quem está chegando agora olha para você e vê isso como referência. Se hoje, quem está hoje entregando a vida a Jesus, caminhar com você por um mês, ele se torna um bom cristão ou um cristão meia boca? Pastor, me dá um mês de preparo. Vamos deixar para o próximo. Deixar para o próximo que eu tenho que... Eu lembro que eu tinha essas conversas com a minha esposa. E nós dizíamos assim: amor, a Luísa vai nascer. E a gente precisa começar a comer melhor. Porque assim, ela vai comer o que a gente come. E queridos, tudo que você não faz antes da gestação, não vai dar muito certo depois que o filho nasce. Então, se você tiver que mudar e entender que a saciedade é o Senhor, faça isso. Talvez você está apoiando a tua saciedade, a roda que você frequenta, aos amigos que você tem hoje. É tão séria a coisa, querido, que você precisa entender. Não estou jogando nada para cima de você, mas se hoje a tua empresa te fosse tirada, quem você seria?
Se hoje o teu salário te fosse tirado, quem você seria? Eu me pego refletindo sobre isso. Porque será que a gente não está se garantindo naquilo que nos é visível? Será que a minha e a sua vida não está ficando apoiada nessas coisas? E talvez a nossa saciedade, né? Talvez a sua paz, que você diz, pastor, eu estou em paz, é porque a sua conta está positiva. Se a tua conta tivesse negativa, você estaria com a mesma paz? Porque a paz que Ele nos deu não é a paz que depende de uma conta positiva. Queridos, talvez você está chamando de saciedade aquilo que foi construído e te deu de alguma forma uma estabilidade. Não está errado você estar estável. Que bom que você amadureceu e conseguiu estar nesse lugar. Mas cuidado, para que esse lugar não seja o lugar onde você diz e entende que é Deus que está. Tem gente dizendo para o Senhor, Senhor, pode cuidar de outro, porque eu, do jeito que eu estou aqui, eu me garanto. Você está entendendo alguma coisa? Amém. Queridos, de verdade, eu penso que uma palavra como essa, ela é para todos nós. Porque se você já foi saciado em Cristo Jesus, por que hoje que corre rios de águas vivas de dentro de você, não está saciando a sede da vida de outros? Por que as pessoas estão chegando para você? E aí eu quero trazer para uma outra. Você imagina que hoje você, por conta dos rios que fluem através de você, você é alguém que pode saciar a sede de alguém. E não é você que sacia, é por conta de quem te abastece. Mas as pessoas estão conversando com você, elas estão demonstrando a sede delas. Você não pode ser alguém que sai da presença delas, sem dar para elas aquilo que vai saciar elas. O mundo está pronto para deixar as pessoas cada vez com mais sede. Eu e você precisamos estar prontos para matar a sede dessas pessoas. Talvez você entrou aqui essa noite. Eu não conheço você, eu não conheço a tua história. Mas talvez você é alguém que tem percebido mesmo. E todos nós sabemos. Pastor, eu tenho essa sede. Conversava hoje pela manhã, falava com algumas pessoas, eu vi um podcast. E me chamou a atenção porque se tratava de um homem que não é cristão. E ele dizia, nós crescemos com a ideia de que se eu tiver dinheiro, eu resolvo meus problemas. Então se eu tenho dinheiro, eu resolvo. Todos os problemas que eu tenho hoje, é porque eu preciso do dinheiro. E aí ele disse, eu tive a oportunidade de ganhar esse dinheiro. Eu tenho esse dinheiro. Ele falou, hoje eu sou rico. E eu entendi que não era o dinheiro que resolvia meus problemas. Aí você pode dizer, pastor, mas eu queria ter esse dinheiro só para ter certeza que não resolve. Eu só queria ter certeza que, né, minha vez, chegou na minha vez. Queridos, entenda, a Bíblia diz que o sábio aprende com o erro dos outros. Eu conheci homens que tinham muito dinheiro. Me lembro quando entrei na casa deles, a mesa do escritório estava com tanto dinheiro. Ele era dono de loja, muitas lojas, muito bem financeiramente, mas tomava remédio para dormir, a família arrebentada, tinha dinheiro para dar, deu carro para o filho quando saiu, deu para a filha, tudo o que eles queriam eles podiam ter, mas eles não tinham paz, não tinham alegria, não tinham uma família estruturada. O dinheiro não compra essas coisas. O dinheiro não compra a saúde que Deus te deu e pode te dar. Amém? Então entenda, não existe sede nesse mundo que Jesus não tenha saciado. E todas as vezes que você perceber que você está com sede de alguma coisa, entenda que nele existe a possibilidade. Então quando você está com sede, você não vai até o bebedouro? Você vai ter sempre que escolher a garrafinha de água que alguém que o diabo enviou para te dar,
ou ir até o Senhor e entender que a saciedade dele vai te fazer viver diferente. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que tinham um problema e eram viciadas em pornografia. Peço desculpa, tem algumas crianças aqui, mas... E queridos, é sujo, porque as pessoas, elas talvez traiam no futuro e elas fazem coisas que elas nunca imaginaram fazer, mas porque elas foram se enchendo daquilo. A Bíblia diz que aquilo que você... Quando a Bíblia fala a respeito da concupiscência da carne, de um abismo chamar outro abismo, ela está falando justamente sobre aquilo que você semeia na sua carne. Toda sede que você não sacia em Deus, o diabo vai te fazer ser um escravo. Então que em nome de Jesus, uma vez que você é dele, que você possa entender, não existe o que o mundo pode me dar. Você já parou para pensar nessa afirmação? A Bíblia diz assim, que um dia, em sua presença, é melhor que mil, e eu gosto das versões que dizem 1000 dias, na tenda da perversidade. Você está aqui? A Bíblia é louca ao dizer isso? Não. Agora eu e você precisamos ter tanto prazer em desfrutar da presença dEle, que nada que o mundo nos ofereça vai nos levar, vai nos fazer desviar. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você tem vivido os seus dias, e talvez de alguma forma o seu olhar pode ter sido desviado. Você pode ter mudado um pouco, talvez por conta daquilo que você se alimentou, daquilo que você viu. Você pode estar pensando ser alguém que enquanto você não obtiver, você não vai ser pleno. Se arrependa e diga para o Senhor: Senhor, eu sei que você pode mudar esse olhar, eu sei que o Senhor pode mudar essa minha perspectiva. Se você entrou aqui pela primeira vez, eu quero que você entenda como uma oportunidade que Deus está te dando agora. Todos nós éramos pessoas que tínhamos sede, e a grande maioria de nós reconhecemos em Cristo Jesus a saciedade dessa nossa sede. Nós decidimos, e a Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Lá atrás, a grande maioria de nós decidimos por entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Mas talvez você seja alguém que está aqui essa noite e você nunca fez essa oração. A Bíblia só fala sobre 2 tipos de pessoas. Ela fala sobre os mortos e os vivos. E ela não se refere aos mortos, aquelas pessoas que partiram dessa terra. Ela se refere aos mortos como pessoas que não entregaram suas vidas a Jesus. A Bíblia diz que aquele que não entregou sua vida a Jesus, ele é morto espiritualmente. Ao passo que quando você entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se une ao seu espírito, e agora você é vivificado, você nasce de novo. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, permaneçam todos com os olhos fechados. Se você entrou aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus, você decide e deseja fazer isso hoje, essa é a sua noite. A festa será completa se você decidir por isso, mas ninguém pode decidir por você, é você quem faz. Levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Se você entrou aqui nesse lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus e você deseja, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus. Nós vamos celebrar a vida de pessoas que tomaram essa decisão. Deus está te oportunizando, no último culto da Igreja Verbo da Vida nesse lugar,
Deus marcou um encontro com você e Ele está te dando a oportunidade de mudar de vida. Existe alguém? Levanta a sua mão, nós queremos orar com você. Eu estou vendo a sua mão. Você pode vir aqui à frente? Cá, Camila. Vem cá. Continue com seus olhos fechados. Existe mais alguém? Levanta a sua mão. Entenda, o perdão que você precisa, Ele pode te dar. Você não viu Jesus com aquela mulher querendo dar um sermão nela, por conta dos homens que ela tinha tido? Ele entendia a dor dela. Ele entendeu a sede dela. E Ele disse: eu não te julgo, eu não te condeno, mas eu te sacio, de uma vez por todas. Então essa noite é exatamente isso que o Senhor quer fazer com você. Existe mais alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Existe alguém que fez essa oração, já entregou no passado, mas por algum motivo, e não me importa saber qual, você se desviou e deseja hoje devolver o controle da sua vida a Jesus? Existe alguém? Levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu estou vendo uma mão levantada aí, você pode vir aqui à frente? Vem cá, Elaine, ora com ela. Existe mais alguém? Você pode ficar de pé? A Bíblia diz que o céu está fazendo festa aqui, querido. Existe alguém com alguma dor ou enfermidade e deseja receber oração para cura? Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você entrou neste lugar e você já entregou a sua vida a Jesus, mas se você ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas, vem aqui, nós vamos orar por você. Mas eu quero que você estenda as mãos para cá, nós vamos orar. Nós vamos orar por consolo sobre a vida da Jaqueline, do Henrique e toda a família. Nós vamos orar pelo Rocco Cobucci, está em coma com infecção no cérebro. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida do Rocco. Infecção, você é um nome. Todo diagnóstico médico na vida dele não é maior que aquilo que a tua palavra diz sobre o nome de Jesus. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, saúde sobre o corpo dele. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, vida sobre a vida dele. Contrariando todo diagnóstico médico, a tua palavra poderosa, o teu nome poderoso agindo na vida dele, Pai. Em nome de Jesus eu oro pela vida e pela família do Henrique, da Jaqueline, todos os amigos e familiares. Eles perderam a sobrinha, Pai, e em nome de Jesus eu oro por consolo sobre a vida de todos os familiares. Que em nome de Jesus eles possam ser envolvidos de maneira sobrenatural pelo Teu Espírito, consolados, como um manto, como uma coberta que é colocada sobre alguém, Pai, que eles possam ser envolvidos por esse consolo sobrenatural. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Aleluia, aleluia. Eu quero chamar aqui as pessoas que vão se batizar. Por favor, subam aqui. Aleluia, aleluia. Pode vir. Pode vir, fica aqui.
pouquinho mais para frente. Pode ficar aqui. Dá o microfone para mim. Fábio, dá o microfone para mim. Aleluia, aleluia. Você pode se sentar. Vocês estão felizes? Como eu disse a vocês lá atrás, desculpa. Eu estou muito feliz de nós encerrarmos essa fase, esse tempo, aqui nessa igreja, celebrando a vida de vocês. Nós entendemos biblicamente que entregar a vida a Jesus é a melhor e melhor decisão das nossas vidas. Nós entendemos que a segunda melhor decisão é o nosso casamento. Por isso é sério casar. Viu, meninas? Vocês estão decidindo agora pela melhor decisão. E a segunda melhor decisão é com quem vocês vão casar. Então vocês não precisam errar. A Bíblia diz que o Espírito da verdade habita dentro de vocês. E Ele agora pode guiar vocês em toda a verdade. Amém. Glória a Deus. E eu estou diante deles. E o que nós vamos fazer hoje é tornar público a decisão de vocês. E eu quero, diante de toda a congregação, familiares e amigos aqui presentes, eu quero dizer, queridos, nós não estamos essa noite batizando pessoas perfeitas. Se vocês convivem com eles, vocês vão ver, pode ser que amanhã eles façam alguma coisa que não seja tão legal. Mas não quer dizer que Jesus vai apagar o nome deles. Como eu disse, o que acontece a partir de agora é um processo para que eles se tornem cada vez mais parecidos com Jesus. Então esse é o start. Nós estamos publicamente dando esse start. E que vocês sejam agora pessoas apaixonadas por quem Jesus pode tornar vocês. Porque a natureza de vocês, elas passam a ser mudadas agora. Eu quero perguntar para vocês, diante de todos os que estão aqui, vocês reconhecem e assumem publicamente que fizeram Jesus Cristo o único e suficiente Salvador de vocês? Sim. 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 Sim! Sim! Amém. Queridos, eu quero que vocês estendam as mãos para cá, nós vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pela vida de cada uma dessas pessoas. Elas são preciosas demais para o Senhor. E eu sei que existe um plano, um sonho no teu coração, para que eles possam viver. Existe, Pai, algo no teu coração para que eles possam usufruir. Existe um sonho e um plano a ser vivido pelo Senhor na vida deles. Eu oro, Pai, porque esse plano, ele se starta agora. O Espírito Santo habitando dentro deles, escrevendo essa nova história, esse novo tempo e essa nova fase. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Nova criatura em Cristo Jesus. Eu te dou graças, Pai, porque eles irão provar e ver a tua bondade. Eles são abençoados pelo Senhor. Eles são amados pelo Senhor. A tua palavra diz que onde quer que eles estejam, o Senhor está junto deles. Eles são mais do que vencedores. Obrigado por sabedoria, obrigado pela tua alegria, obrigado pela tua paz, inundando a vida deles, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para eles? Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, nós vamos começar então o nosso batismo. E eu quero que você esteja mesmo nesse espírito de oração. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. O que a gente vai cantar hoje, André? Vamos lá então? Pode começar. Você lembra dessa?
início. Ó, vamos lá. Não vivo eu. Declare isso. Mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora é pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Aleluia, aleluia. Qual que é o seu nome? Sofia? Sophie. Sofia é outra pessoa. Você é a Sophie. Glória a Deus. Sophie, quem está com você aí? Vocês estão felizes por ela? Quantos anos você tem? 12. Oi? 12 anos. O que eles prometeram para você? Eles falaram: Sophie, se você se batizar com 12, você ganha o quê? O que eles falaram? Nada? Você que decidiu? Você que quis estar aqui? Uau! Sabia que tem muita gente nessa igreja que queria muito ter entregue a vida a Jesus com 12 anos? Sabia que a sua decisão agora com 12 anos vai te poupar de um monte de coisa que eles tiveram que desaprender? Você consegue entender quão privilegiada você é? Que alegria você está fazendo isso que está fazendo agora? Você está feliz? Glória a Deus. Glória a Deus. Tampa o seu nariz. Põe sua mão um pouquinho mais para cima. Sophie, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declare isso. A minha vida é para o seu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o seu louvor. Qual é o seu nome? Alicia? Por que você está chorando? Você está feliz ou está triste? Você está feliz? Você entende que essa é a melhor decisão que você poderia ter tomado? Você consegue entender como você hoje, sendo de Jesus, pode influenciar todos os seus amigos? Quem está com você aí? Eu acho que teu pai está orgulhoso. Eu acho que teu pai está feliz. Não existe maior legado para um pai do que entregar e deixar seu filho seguindo os planos de Deus e vivendo essa vida. Amém? Eles te obrigaram a estar aqui? Você que quis? Quantos anos você tem? 13 anos. Glória a Deus, Alice. Tampa o teu nariz. Vem um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais. Isso. Alice, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a vida que eu vivo agora é pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. A minha vida é para o teu louvor. Qual o seu nome? Edson. Você está consciente do que você está fazendo aqui? Certamente. Plenamente, certamente.
Quem está aí? Cadê? Vocês estão felizes por ele? Glória a Deus. Eu estou muito feliz, viu? Glória a Deus. Edson, tampa o seu nariz. Edson, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é o seu nome? João Luiz. Você está feliz demais, você está falando? Estou feliz demais de morrer. Morrer para Ele mesmo e nascer para Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Quem está feliz por Ele aí? Tampa o seu nariz. João Luiz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Cadê a esposa? É, todo mundo? Cadê todo mundo? Aí tá falando, levanta aí minha galera, levanta aí minha galera. Glória a Deus, glória a Deus. Todo mundo celebrando essa nova fase da sua vida. Qual que é o seu nome? Anderson Elesbão. Anderson Elesbão. Isso aí. Elesbão. Isso. Glória a Deus, glória a Deus. Eu posso na hora de te batizar falar só Anderson? Pode ser. Pode ser? Tá. Deus vai saber quem é. Sim. Amém. É. Deus conhece desde o ventre da mãe aqui, ó. Glória a Deus. Você está consciente do que você está fazendo? Sim. Você fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Sim, realmente. Amém, amém. Tampa o seu nariz. Anderson, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta, declare, cante. E a vida que eu vivo agora é pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. A minha vida é para o seu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é... cante isso, declare isso como uma verdade para você. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é... Só as vozes, declare isso.
Eu te amo, Jesus. Declare isso. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o seu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o seu louvor. Deixa, eu tô com uma nota aqui no meu coração. Existe alguém que deseja entregar a vida a Jesus, que não atendeu ao convite aquela vez, mas quer fazer isso agora? Existe alguém? Levanta a mão direita bem alto. Existe alguém? Eu estou vendo a sua mão aí, vem cá. Camila, ora com ela. Existe mais alguém? Tem mais alguém? Cadê? Eu estou vendo uma mão aí atrás, vem cá. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem cá, Samara, vem cá. Ela vai orar com você. Ó, o céu não estaria fazendo festa porque a gente está mudando de prédio, mas porque teve salvação eles estão festejando. Aleluia! 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 Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Querido, você pode se sentar. Nós temos algumas coisinhas para acontecer no nosso culto, então aguenta o coração aí. Amém? Mas eu quero, antes de passar para uma outra parte, eu quero chamar aqui algumas pessoas que elas estão se unindo a nós como família. Acho que você não entendeu. Eu quero convidar aqui pessoas que se formaram no nosso discipulado. Amém? Nós inclusive fizemos uma reposição de aula para que as pessoas pudessem terminar o discipulado nesse local. Mas fique tranquilo, se você não pôde terminar aqui, não tem problema, nós vamos ter discipulado lá no novo prédio e você vai poder fazer isso por lá, ok? Essa não foi a última turma daqui, mas vai ser a primeira de lá, deu bom de todo jeito. Amém? Então eu quero chamar essas pessoas aqui, eu quero que vocês deem uma salva de palmas, porque elas estão se achegando, elas vão ser família Verbo da Vida Arujá conosco agora. Amém? Então eu quero chamar, todos já voltaram lá da troca de roupa? Ainda não, né? Tá, mas estão voltando. Vamos lá. Eu quero chamar Alexandre Queijo Sunada, Aline Costa Dias de Lima, Alisson Macedo Dalpozo, Aiane Silva Carbone Gomes, Bianca Aparecida Lívia Novaes do Prado, Carlos Eduardo Genari do Prado, Daiane Meira Góes, David Gabriel Souza dos Santos,
Eu vou chamar ele aqui, mas na hora que ele chegar, ele vem direto, tá bom? Edson Satoshi Gushiken, Eduardo da Rocha Pereira, Eliane Pérez, Elifas Brito, Enzo Classe Santana, Fábio Luiz Orvacté, desculpa, Gilvanete Marcelo Silva, Glauco Rodrigo de Lima, Guilherme da Silva Pereira, Hugo Magno Bispo Neto, Januário Abel Ferreira de Menezes, Jennifer Isis Marcelino de Andrade, Kaique Reis Felipe, Luana de Jesus Silva Reis, Marilene Esteves, Melissa Classe Santana, Miguel Costa Lima, Roberta Cristina Paiva Nonato, Ronaldo de Amorim, Sabrina Letícia Borges Menezes, Vanessa Correcher, Weldon Silva Neres. Beatriz Cristina Gushiken. Ó, esse aqui eu vou entregar em mãos, Bia, vem cá, esse eu entrego em mãos, aqui, ó. A palavra de Deus diz, queridos, em Zacarias, que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Nós começamos a Igreja Verbo da Vida em Arujá com 5 membros. 5 membros. Ela não nasceu de uma igreja de divisão, ela não nasceu de uma briga que eu tive com algum outro pastor, não. Ela nasceu do coração de Deus. O Ministério Verbo da Vida não é um ministério que veio de alguém que brigou com o pastor presidente. Eu quero que você entenda sobre isso. Nós somos uma igreja que veio de um missionário, vindo dos Estados Unidos, trazendo essa palavra da fé para nós. Existe genuidade, existe verdade naquilo que nós pregamos e estamos vivendo. Amém? E eu quero dizer que cada uma dessas pessoas aqui, elas são frutos daquilo que nós cremos, daquilo que nós declaramos. Quantas vezes você já me ouviu declarar famílias inteiras congregando nesse lugar? Amém? Eu declarava isso quando nós éramos 5, querido. Então nunca foi um número, aquilo que eu estava vendo, que limitou aquilo que eu declarei em fé. Amém? Então eu quero que você olhe mesmo para esses rostinhos aqui, ó. Essas pessoas são nossos irmãos em Cristo agora. Talvez, entenda, talvez vocês já o fossem, mas estavam em outra igreja. E agora nós estamos aqui, podendo caminhar com vocês. E eu quero que vocês, ao olhar para nós, eu e minha esposa, como pastores dessa igreja, que vocês possam ver em nós pessoas que estão desejosas de fazê-los crescer. Amém? Olhe para nós e veja em nós homens e mulheres que estão assim, já brincou de cadeirinha, sabe aquela coisa, quando você quer subir em alguma coisa e alguém faz assim, ó, sobe aqui, ou sobe aqui. Pois bem, nós estamos aqui assim. Então o nosso desejo é que você possa subir, sobe aqui mesmo. A gente quer te levar para o centro da vontade de Deus, a gente quer te conduzir para esse lugar de obediência. E eu não sei, muitos de nós talvez estejam aqui nos mais variados contextos. Eu costumo dizer, queridos, talvez essas pessoas estão vindo de um outro ministério, e talvez a gente fique limitado à placa de igreja, mas entenda, Deus como sendo o dono do jardim, Ele tem liberdade como jardineiro, de tirar uma planta de um vaso que limitou o crescimento, e colocar em um outro vaso, que pode fazer, tudo bom, Leandro? Que pode fazer crescer. Amém? Você está feliz por essas pessoas? Amém. Estenda suas mãos para cá, nós queremos orar por vocês. Pai, eu quero te dar graças por cada uma dessas pessoas. Eu estou conhecendo elas agora, mas o Senhor já as conhece. O Senhor tem um plano para a vida delas, o Senhor tem algo para que elas possam viver, e eu te dou graças porque de alguma forma eles estão se conectando a nós agora. O Senhor está me dando o privilégio e a responsabilidade de pastoreá-los. E eu oro por sabedoria, Pai.
que eu possa enxergar cada um deles como o Senhor o enxerga, que eu possa ver neles a capacidade que o Senhor já colocou, ver neles os sonhos e aquilo que o Senhor já projetou. Obrigado por um tempo de crescimento, um tempo de conexões vindas do trono, um tempo de rompimento. Em nome de Jesus, eu declaro que eles não viverão, os dias bons que eles viveram com o Senhor não ficaram para trás. Eles estão diante de dias maravilhosos com o Senhor. Em nome de Jesus, eu te dou graças pela vida de cada uma dessas pessoas, preciosas para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas? Sejam bem-vindos! Que alegria ter vocês conosco. Sejam bem-vindos, queridos. Muito obrigado por acreditar nessa visão, nessa igreja. Eu creio que vai existir um tempo de rompimento para a vida de vocês. Amém? Pode voltar para o lugar, não vai dar para fazer foto hoje. Pode voltar, obrigado. Eu creio que a gente pega do vídeo depois. Algumas coisas saíram do script. Não conseguimos transmitir o batismo no telão, mas está tudo bem, nada para a gente aqui não. Amém? E aí eu quero chamar você que se batizou. Deixa eu entregar para você o seu certificado. Já fica por aqui, Edson. Vem cá, meninas. Vem cá. Vamos tirar uma foto aqui. Aleluia. Aleluia. Vem cá, cá. Vem, pô, vai tirar onde, Gi? Hã? Aqui mesmo? Foi? Glória a Deus. Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Que noite feliz, que alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero que você sente. Eu quero... Tira essa mesinha daqui para mim, por favor, Tema. Nós vamos passar um vídeo agora. Apaga as luzes, por favor. Oi pessoal, o Salmo 126, o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. E então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua com cânticos. E se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Isso mesmo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Eu tenho certeza que esse salmo tem sido uma verdade na vida da nossa igreja. Você tem acompanhado o crescimento, você tem acompanhado o desenvolvimento. Nós temos provado de milagres, de curas, de salvação, vidas transformadas. E esse é o real intuito de uma igreja. Nós de fato queremos ser relevante para a cidade em que nós estamos. E como nós temos declarado, Arujá será salvo pela palavra da fé. E o Senhor ampliou um pouco mais ainda essa visão, dizendo a respeito do Alto Tietê. Pois bem, você tem participado dos cultos e você tem visto quão cheio nós estamos ficando, não é verdade? Isso tem alegrado o meu coração, eu tenho certeza que o seu também. E você sabe o desejo do meu coração de trazer o Rema para Arujá. Então 2019 é um ano que está cheio de projetos, cheio de realizações para que nós possamos executar. E é com grande alegria que eu quero anunciar algo a vocês essa noite, agora, nesse exato momento. Prepara o coração, se segura e eu quero apresentar para vocês, eu quero mostrar para vocês a futura instalação da Igreja Verbo da Vida em Arujá. Olha lá. Glória a Deus. Gostou? Essa é a sua igreja agora. O espaço para 350, 400 pessoas, onde nós de fato vamos poder desfrutar do crescimento que o Senhor tem dado.
A Bíblia diz que quem dá o crescimento é o Senhor, e Ele tem feito isso ao Verbo da Vida Arujá. Então se alegre, pegue junto, vamos crer, porque nós vamos ter que de fato aumentar o nosso nível de fé para poder atender toda essa demanda que o Senhor tem nos trazido. Então pregue a palavra, vamos fazer com que Arujá conheça a palavra da fé e viva tudo aquilo que está no coração dele, para que cada pessoa nesse lugar viva, ok? Então pegue junto, creia, vamos avançar e viver tudo aquilo que Deus tem para nós nessa fase. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou, só vai melhorar. Então, aquele foi o segundo prédio e esse é o nosso terceiro prédio. E eu fiz questão de mostrar esse vídeo para você entender que não é de agora que a gente encara uma construção. Não é de agora que a gente aceita um desafio. Não é de hoje que a gente não entende que aqui, quando Deus está envolvido, as coisas acontecem. Mas eu quero te lembrar, queridos, você viu que no vídeo não tinha o Boulevard, não tinha Los Angeles, não tinha Ex-Maremonte, não tinha nada disso. Quando nós viemos para cá, você viu que estava tudo no rústico, e talvez você chegou aqui com essa igreja já desse jeito. Muitas pessoas vão chegar no novo espaço, vendo já ela pronta, mas que bom que a gente está podendo construir ela também. Mas eu estava conversando com a Cá, e nós estávamos nos lembrando de quantas coisas nós podemos viver nesse lugar. Eu quero que você pense mesmo, como foi que você chegou aqui? Consegue pensar aí? Como foi que você veio parar nessa igreja? Talvez se você começou conosco lá, você mudou conosco. Mas se você nos conheceu nesse lugar, como foi? Foi passando em frente? Foi sendo convidado por alguém? De alguma forma esse prédio foi para nós importante nesse tempo. E você viu como Deus vai ampliando a nossa visão? Eu falei de um prédio para 400 pessoas. Hoje nós estamos aqui com 480 pessoas. E era um desafio muito grande. Hoje pela manhã, querido, se tivesse o mesmo público, não caberia. Mas eu quero que você entenda o que é desafio para nós em uma fase, daqui a alguns anos já não é mais. Deus ampliou a nossa visão nesse prédio. Nós mudamos para cá porque nós desejamos o Rema. Nós não tínhamos alunos ainda, mas nós demos o passo de mudar de prédio para ter o Rema. Nós não tínhamos alunos ainda, e eu assinei como pastor um documento dizendo que se a escola desse prejuízo, a igreja teria que segurar financeiramente. Não tendo esse dinheiro todo não, mas eu quero que vocês entendam, sempre existiu coragem e fé para o que nós vivemos nesse lugar. Então eu quero de alguma forma, tá assim, amor? Agora eu tô. Eu quero que você entenda, queridos, Deus não está limitado, ou Ele não fica nesses prédios, Ele não fica entre essas paredes, mas nesse lugar Ele pôde alcançar a tua vida. Nesse lugar você pôde provar de batismo no Espírito Santo, de cura, salvação, celebrar a vida de pessoas que decidiram por Jesus. Seu filho foi alcançado, seu filho aprendeu a palavra, você fez o Rema. Amém. Então, queridos, existe tanta gratidão no nosso coração por tudo aquilo que nós vivemos nesse lugar. O centro de cura nasceu aqui, o Rema nasceu aqui, as vigílias que nós pudemos viver, os teens, a gente foi aumentando e a sala do lado foi necessária para nós. Mas eu quero deixar registrada a minha gratidão por tudo que nós vivemos nesse espaço, nesse tempo. Amém? Amém. Existe gratidão no teu coração também? Amém. Eu não sei se era para você estar com o microfone na mão, você não fica e eu não... Estou pensando aqui, refletindo. Tá ligado? Som E.
Muita coisa, queridos, a gente viveu aqui, muita coisa, muita coisa. E a gente chegou aqui com sede de ver tudo pronto, como sempre, né? Animados para ver acontecer. E que bom que na trajetória cristã você aprende. Hoje o pastor ministrou tão maravilhosamente sobre perseverança, sobre fé. Sabe, nada nasce pronto, mas se você não começar, nunca chega. E sabe, hoje a gente vê tudo isso, a gente sabe que foi Deus quem fez, mas que bom que a gente podia estar com você nesse processo. Poderia não ser eu e ele, poderia não ser você. E a Marisete falou algo tão especial na quinta-feira e eu estava conversando com o Lucas, que é como eu me sinto mesmo. Ela falou assim: valorize o que você está vivendo, é um privilégio. Muitas pessoas sonham em viver um projeto tão maravilhoso dentro de uma igreja. E sabe, que bom que a gente está podendo viver isso. Você se sente privilegiado? Eu me sinto muito privilegiada, querida, muito privilegiada. Privilegiada de servir a sua vida, privilegiada de estar nessa cidade, de ver o que Deus tem feito. Sabe, o externo é reflexo daquilo que Deus está fazendo dentro. Nada acontece por fora primeiro. Entenda, se tem coisas acontecendo do lado de fora, é porque muita coisa aconteceu pro lado de dentro. E é o que o pastor falou, eu achei tão maravilhoso isso, quando ele falou: vamos conciliar o último culto nesse lugar, celebrando o batismo, celebrando novos membros, porque embora o prédio seja maravilhoso, tem tudo a ver com vidas, amém? E que coisa maravilhosa, como o pastor falou, a gente viu aqui tanta criançada crescer. A gente vê os filhos dos nossos pastores, dos líderes, da sua vida. Eu vejo a Luísa. Nossa, a Luísa estava animada para o bazar, gente. A gente fazendo... Eu voltei hoje falando para o Lucas, e você talvez pense, porque ela estava comprando, né? Realmente, ela comprou lá no bazar. Mas sabe, ela ficava a semana inteira: eu nem acredito que eu vou servir no bazar. Eu nem acredito que... Nossa, mãe, o pai deixou eu servir no bazar. Eu estou tão feliz, eu estou tão feliz, eu estou tão feliz. E no final, que ela já estava os 2 dias com a gente, talvez você vai entender porque eu estou falando isso. Ela ainda, a Nath falou: deixa eu levá-la um pouquinho para casa, porque já estava cansativa. Eu falei: Luísa, vai, que a gente vai precisar fechar. Ai, mãe, eu não sei se eu quero, porque eu quero ajudar a fechar. Mas sabe, queridos, porque não tem um lugar melhor para o seu filho crescer do que uma igreja local. E uma igreja local com seriedade, com integridade, onde tem pessoas boas. E eu não estou falando só de nós, eu estou falando de você. Pessoas boas, pessoas maravilhosas que o Senhor encontrou. Ele nos tornou pessoas melhores, amém? E tudo que a gente viveu nesse lugar, queridos, é maravilhoso ver o crescimento. É maravilhoso, a gente viu tanta gente sendo salva, destinos mudados, porque a palavra chegou. Porque a palavra chegou. Sabe, então eu sou muito, muito, muito grata à vida do meu marido. Eu quero honrar a vida dele também, eu quero aproveitar esse momento. Porque eu estava até conversando esses dias com a minha mãe, eu nunca vi. Talvez você olhe assim, né, ele é fortão, né, ele sabe o que está fazendo, é direto, direto e reto, franco. Mas sabe, queridos, isso começa de uma base sólida na palavra. Nós estamos diante de um lugar muito grande, muito maior do que os nossos braços naturais poderiam fazer. E você sabe disso. Bota o pé lá que você vai saber do que eu estou falando. Mas eu nunca vi uma palavra de incredulidade sair da boca dele. Tinha dias que eu chegava lá e era o dia que às vezes muita gente não podia ir. Estava meio chuvoso, eu olhava lá meio vazio. E eu descia, eu falava: meu Deus do céu. Não falava, né? Só pensava, porque o Bispo Guto ensinou isso pra gente. Se você pensar em incredulidade, não fala, só pensa. E eu voltava, e ele estava lá: tá vendo que ela vai chegar e tal. E eu: aleluia. E eu quero honrar, porque Amém. É muito seguro estar debaixo dessa visão, dessa direção. Eu te amo, amor, eu te admiro. E eu sei que é o Senhor que está fazendo. Mas que bom que Ele pode contar. Vai dar microfone. Que bom que Ele pode contar com alguém valente, cheio de fé, cheio de amor, e que não está fazendo por ambição. Amém, queridos? Eu acho que era isso que eu queria falar. Bom, então, eu estou com o microfone também. Se tudo isso que ela falou de mim é verdade, só é possível porque eu tenho ela ao meu lado. Amém? Nada do que foi feito teria sido feito se eu fizesse sozinho. É porque eu tenho uma base sólida em casa, é porque eu tenho uma esposa que está me amparando, que está cuidando dos nossos filhos, que está fazendo com que o nosso lar seja esse lugar seguro. Fora as muitas ideias, queridos. Assim, ela está o tempo todo falando, e às vezes eu estou em casa e digo: amor, eu não queria estar fazendo a reunião agora. Mas ela disse: é porque eu estou com tantas ideias, deixa eu compartilhar com você. Então, assim, queridos, é muito seguro. Eu quero que você entenda isso mesmo. Deus te plantou em um bom lugar. Um lugar que há crescimento para a tua vida. Amém? E estendendo um pouco mais as honrarias, eu quero agradecer a todos os pastores, a diretoria, a liderança
da nossa igreja, e a todos vocês que colaboram, que vestiram essa camisa. Vocês tornaram tudo aquilo que nós vivemos nesse lugar mais leve, prazeroso, e glória a Deus pela sua vida. Existe algo novo da parte de Deus a ser vivido, e que bom que a gente foi treinado e amadurecido enquanto estávamos aqui. Amém? Então eu quero que nós vamos orar agora. Eu quero orar. Esse som dá para arrumar? Eu quero orar, e nós vamos orar abençoando o dono desse prédio, abençoando os nossos vizinhos e agradecendo ao Senhor pelo tempo que nós tivemos aqui. Pode ser? Pode ser? Você pode ficar de pé? Papai, eu quero te dar graças pelas vidas que foram alcançadas nesse lugar. Obrigado pelo favor que nós encontramos com os proprietários desde o início, e eu quero abençoar a vida deles. Eles ofertaram, eles semearam, ajudando na reforma naquela ocasião, e eu creio que eles provaram de favor por conta disso. Mas eu oro, Pai, e abençoo a vida deles, que toda semente que eu mesmo depositei neles possa frutificar. Eu creio e continuo declarando, eles serão do Senhor Jesus. Eles irão entregar a vida deles ao Senhor Jesus e provar dessa saciedade em Jesus. Obrigado, Pai, pelas vidas alcançadas. Nós oramos pelos vizinhos desse lugar. Oramos, Pai, se em algum momento nos condomínios, no Real Parque, as pessoas ouviram, seja um ensaio, seja uma música, seja uma palavra durante a ministração, que o Teu Espírito possa continuar trabalhando no coração delas. E eu creio, Pai, que ainda que nós não estejamos nesse lugar, os frutos desse lugar nós iremos colher. Eu te dou graças, Pai, pela vida de cada pessoa que serviu, que chegou nessa fase, que serviu nessa fase, que cresceu nessa fase. Existe algo novo a ser vivido por todos nós, e nós te damos graças, Pai, pelo privilégio de servir ao Senhor, nesse tempo, nessa fase. Preparamos o nosso coração para o novo que o Senhor tem para nós. Eu sei que dia 28 nós startamos um novo tempo, no novo prédio, Pai, e eu creio em muitas e muitas vidas chegando naquele lugar. Não faltará recursos, não faltará famílias, não faltará mão de obra, fornecedores, nada faltará a nós. Pai, o recurso segue a visão, e nós estamos na Tua visão, nós estamos debaixo da Tua palavra, e eu creio que tudo irá fluir, como fluiu aqui. Nós podemos olhar para esse lugar e ver a Tua mão poderosa aqui. Não será diferente lá, Pai. Obrigado por cada pessoa nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado por tudo aquilo que você semeou nesse lugar, nesse tempo, por você ter amado a visão. Pode se sentar. Por você ter amado a visão e ter semeado mesmo nesse lugar. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero dar alguns recados, e aí, depois desses recados, nós vamos ter mais um vídeo, e aí acabou. Pode ser? Então tá bom. Pode. Deixa eu ver aqui. Queridos, nós vamos, então esse é o nosso último culto aqui nesse local, ok? Não adianta vir aqui na quinta, que não vai ter culto aqui na quinta, nem no próximo domingo. O nosso próximo domingo físico, fique ligado nas redes sociais, porque provavelmente a gente vai ter algum culto online, alguma palavra para você aí. Mas no dia 28 de dezembro, nós vamos ter o primeiro culto no novo espaço. Amém? O novo espaço, ele fica na Alameda das Azaleias, número 42, no Jordanópolis, Arujá. Existem pelo menos 3 caminhos que você pode fazer para chegar lá. Então, assim, nós vamos divulgar isso, vai ter aí os dizeres, inclusive vai ter propaganda nossa aí naquele letreiro ali da esquina, porque eu não quero que ninguém chegue aqui não sabendo o que está acontecendo. Amém? Amém. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Então, queridos, nós encerramos hoje as atividades nesse prédio, mas se você é membro dessa igreja, se envolva com aquilo que nós vamos fazer. Então, fique antenado nas redes sociais, porque nós vamos divulgar o nosso cronograma de mudança, e a ideia é que você possa fazer o seu culto, o culto que nós teríamos, a gente vai estar fazendo a mudança. Amém? Então vem aqui ajudar mesmo a desmontar, a gente vai precisar montar lá, limpar aqui, porque a gente não sai deixando isso aqui sujo. Amém? Então existe muita coisa que a gente vai fazer nesse tempo, para que o dia 28 aconteça o nosso culto lá. Posso contar com você?
Levanta a mão se eu posso contar com você. Estou vendo um buracão aqui no meio. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar alguns recados para vocês, vamos lá. Queridos, você vai ter a oportunidade, depois você vai poder fazer contato com o Rema por intermédio do WhatsApp, mas hoje você tem a oportunidade de fazer a sua matrícula do Rema. O Rema é uma escola que nós temos o privilégio de sediar. Lembra que eu falei, nós mudamos para cá por causa do Rema? Pois bem, se matricule no Rema. A gente fez a nossa parte, você precisa fazer a sua. Então você está podendo se matricular nessa escola com 30% de desconto. Ok? Passe no balcão de informações, busque saber mais sobre isso. É uma escola interdenominacional, então independente de você ser do Verbo da Vida, você pode cursar. Essa escola está para te fazer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, quem você é nele, e é libertador o conhecimento da verdade. Amém?